proteger, eu tento abençoar, muitas vezes nós julgamos. Você gostaria de ter uma retaguarda espiritual, mas algo espiritual Deus não tem, que é o meu espírito, né? Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, desejo que sim. Eu sou Adilor Júnior e esse é o podcast Vida de Cristão. Esse podcast ele tem o intuito de ajudar a mim e a você a viver uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. E antes de começarmos o assunto de hoje, a palavra de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Você está aí assistindo no Spotify ou no Amazon, no YouTube. Se inscreve no canal, me ajuda a fazer esse canal permanecer online para que você possa assistir gratuitamente e aprender junto comigo a palavra de Deus. Peço que você também ative o sininho, o alarme, as notificações, para que quando sair um novo episódio você consiga obter ele em primeira mão, aí vai chegar para você a notificação que saiu um novo episódio. Não quero ficar enchendo a sua caixa de e-mail com notificações, tanto que o podcast é um por semana, então você não vai ter esse problema. Peço que você também comente. Os seus comentários são muito importantes para mim produzir conteúdos novos para que seja direcionado para você mesmo que está assistindo. Não adianta eu vir aqui falar de mim, falar de algumas coisas que eu acho que é interessante. Não, eu tenho que falar aquilo que realmente vai de encontro ao teu coração. Eu sei que a palavra do Senhor ela vai e não volta vazia, mas quando nós temos assuntos que são tratados diretamente com aquilo que estamos vivendo, é muito melhor, né? Eu acredito que você concorda comigo também. Então vamos lá, nós vamos hoje continuar a nossa maratona dos valores desse podcast, dos valores como cristãos que deveríamos estar seguindo. E hoje o valor principal é o valor do equilíbrio. Eu acredito, né, eu tenho isso comigo, que uma vida de um cristão ela tem que ser equilibrada, ela tem que ter coerência em tudo que você for fazer, em tudo que você for pensar, agir. Enfim, na sua vida você tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber dosar as situações. E um desses equilíbrios é diretamente relacionado à ética cristã. E nós vamos falar aqui sobre ética. O que é ética cristã? Eu acredito que você tem a sua formação e nós, como pessoas éticas, em algumas situações a gente sabe o que deve e o que não deve ser feito. Eu, por exemplo, eu tenho a minha empresa, isso não é novidade para você também. E lá nós vamos na casa dos nossos clientes fazer atendimentos. E quando chega lá, às vezes outras pessoas do mesmo ramo de atividade que nós praticamos fez algum tipo de trabalho. E às vezes o cliente começa a falar, esse cara fez isso, aquilo outro, ele acabou com a minha casa, ele acabou com o meu aparelho. E aí nós temos dentro da nossa empresa, da minha empresa, como ética profissional, nós não falamos mal de ninguém, nós não falamos mal, tanto que se você contratar o serviço da minha empresa, os valores de lá, um desses valores é esse, é ter ética na hora que for tratar o cliente. Nós não falamos mal de ninguém, porque nós falamos, olha senhora, eu não sei o que foi feito, não sei quem fez, mas nós vamos fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho nós conseguimos dar a garantia. E em alguns momentos, quando eu conheço os profissionais que fez, eu até tento defender. Pode parecer mentira, mas é verdade o que eu estou te dizendo. Pode parecer até utopia, mas não é não. Eu falo, olha, muito me surpreende essa pessoa ter feito algo desse jeito que a senhora está falando, que o senhor está falando. Normalmente essa pessoa faz um trabalho excelente. Normalmente essa empresa trabalha muito bem. Mas às vezes pode ter acontecido de ter errado, mas nós vamos tentar melhorar. Então, na maioria das vezes eu não falo mal, mas eu tento proteger, eu tento abençoar, porque é isso que nós temos que fazer aqui, abençoar as pessoas, mesmo que sejam nossos concorrentes. Lembre-se, concorrentes não são inimigos, eles são concorrentes. Eles também são seres humanos, tentando buscar um lugar ao sol, trabalhando, tentando ganhar o seu dinheiro para abençoar a sua família, comprar coisas, viajar, passear, ter uma estrutura financeira melhor do que tinham antes.
Então, o seu concorrente é como você, ele também quer ser abençoado, ele também quer ter clientes. Então, não fale mal do seu concorrente, tá? Isso, ética e profissional. E agora nós vamos falar sobre a ética cristã. E eu vou ler aqui o que o dicionário diz a respeito da ética cristã, né? Essa fonte que eu peguei no Google foi a melhor que eu encontrei. Eu digitei lá sobre ética cristã e apareceu essas informações, achei interessantíssimo e eu vou colocar para vocês. Claro que nem tudo que eu ler aqui é exatamente o que um cristão pratica, faz ou é, mas é para a gente ter um norte, para a gente ter um equilíbrio de informações, né? Vamos lá? Diz assim, o Google. A ética cristã é o conjunto de princípios e valores morais baseados nos textos bíblicos. Tem por objetivo guiar os fiéis na busca pela santidade, isto é, da perfeição moral, o que só seria possível através da graça divina e do esforço humano. E aí eu coloquei aqui, claro, a fonte veio do Google e interessantíssimo, eu acredito que seja isso mesmo, nós temos princípios e valores, né, que nós seguimos de acordo com a Bíblia. Então, para você ser um cristão, você tem que seguir a Cristo. Não existe um cristão se ele não segue e não aceitou a Cristo como seu Salvador, como o seu intermediador da salvação. Então, isso é uma ética. Como que eu aprendi isso? Através da Bíblia. A Bíblia me ensinou que Cristo é a única salvação, é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então, como ética cristã, eu tenho que viver de acordo com os princípios que Cristo relata na Bíblia, através da palavra de Deus, o Pai. Vamos lá, então, nós vamos agora para os nossos versículos, para que não fique na minha voz somente, mas realmente eu trago aqui um conteúdo bíblico, para que nós possamos estudar, compreender e entender. Diz assim em Provérbios, capítulo 3, versículo 27. É a João Ferreira de Almeida atualizada, tá? Essa Bíblia que eu estou utilizando, mas você pode ter a sua e talvez tenha algo escrito diferente. Mas vamos lá. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Isso é uma ética, né? Nós temos aí, claro, eu não vou entrar no contexto de cada versículo que eu vou ler, mas eu vou explicar cada versículo trazendo a luz dos dias que nós vivemos hoje, tá? Porque se eu for pegar o contexto, aí eu vou ter que entrar na cultura de Israel, na cultura do que estava acontecendo naquela época a respeito desse versículo, tá bom? Eu não posso fazer isso porque tem vários versículos aqui, pode ser que a gente venha ter um podcast muito prolongado. Mas como nós estamos falando de ética, eu vou usar versículos para falar de ética dentro da igreja, dentro da sua vida, do seu meio social, como cristãos. Então, esse daqui já vai falar assim, não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Sabe quando você é um funcionário, ou quando você é um patrão, ou quando você é uma pessoa normal aí do dia a dia trabalhando, e você sabe de uma pessoa que está passando uma necessidade ou algum problema, e você tem algo que poderia ajudá-la, você tem alguma informação ou algum bem material, algum objeto, enfim, você tem a solução do problema dessa pessoa. Ou você pode contribuir para que o problema dela amenize, seja amenizado. E aí está em suas mãos poder fazer. Você tem esse poder. Aqui a palavra fala o poder, a mão poder fazê-lo. Você tem esse poder. E por você ter esse poder, dependendo da pessoa que está necessitando, muitas vezes nós julgamos, né? Eu não queria dizer isso, mas é uma realidade. Nós julgamos, eu digo até por mim mesmo. Lembra dos podcasts que eu digo? Sou o primeiro da fila aí do pecador, eu sou o primeiro da fila aí daqueles que pecam, daqueles que falham, eu sou o primeiro, tá? Eu estou ali na fila, eu sou o primeiro. Então, nós julgamos essas pessoas. Nós julgamos, por exemplo, clientes bons e maus. A gente sabe qual cliente paga, qual cliente não paga. E quando esse cliente mau liga para a gente, às vezes ele pode até ser que ele mudou. E ele vai aí pagar corretamente, né? Não vai reclamar e vai pagar corretamente. A gente já fica com o pé atrás, a gente às vezes evita de atender por conta de problemas que já teve. Tem aquele, não precisa nem ser vizinho, né? Mas aquela pessoa que sempre te liga
pedindo alguma coisa, algum favor, dinheiro, pedindo carro emprestado, pedindo ferramenta emprestada, pedindo roupa emprestada, e você, quando vê aquele telefone tocar, você não atende, você tenta desviar. E às vezes é isso, é exatamente essas circunstâncias. Por quê? Porque quando é uma pessoa nova, provavelmente você vai ajudar. Quando é uma pessoa nova, a gente não conhece, não sabe o que tem aquela pessoa, a gente vai querer ajudar, porque nós somos pessoas boas, nós não somos ruins. Você não é ruim, você não acorda querendo fazer maldade, então se essa pessoa vier pedir para você, você vai querer ajudar. Mas normalmente essa palavra aqui está dizendo diretamente em relação àquelas pessoas que você já conhece. Se está ao seu alcance poder fazer e você não faz, por que essa palavra se está ao seu alcance? Porque em alguns momentos não está no seu alcance, você não consegue fazer, mas se está e você consegue, então você deveria estar fazendo. Mas a maioria das vezes a gente se nega a fazer porque são pessoas que já têm um histórico aí com a gente, né? A gente acaba desviando. Então o Senhor pede para que você faça, para que você seja bem-aventurado. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Então não detenha. Você pode fazer o bem para essas pessoas, mesmo que ela já pisou na bola uma vez, você não precisa ser igual a ela. Você não precisa também pisar na bola, porque você tem uma essência, você tem os seus valores, você tem a sua vida como cristão, você tem a sua vida aos pés do Senhor. E por estar aos pés do Senhor, o Senhor é misericordioso para com você e provavelmente Ele vai te abençoar, você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça, para que você seja aí reconhecido pelo Senhor por conta de estar praticando o bem, estar abençoando as pessoas. Perfeito? Vamos para o próximo versículo. Livro de Mateus, capítulo 22, versículo 39, vai dizer assim: E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, é claro, são os 10 mandamentos, né? São os mandamentos de Deus. E aqui ele vai falar quais são os 2 maiores mandamentos. Né? O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E qual é a forma de amar ao meu próximo como a mim mesmo? É claro, esse texto tem muitas pessoas que se perguntam: poxa, mas eu tenho que, então, o mesmo carro que eu compro para mim, eu tenho que comprar para o meu próximo? As mesmas roupas eu também tenho que dar? Não, não é isso. Você tem que amar como você se ama, ou seja, se você tem coisas boas, se você deseja coisas boas, quando, por exemplo, você vai dar um presente, você tem que escolher um presente bom que você gostaria de dar. Eu digo isso no lado material, mas e no lado espiritual? Você gostaria que pessoas estivessem orando por você, intercedendo pela sua vida e pela sua família? Você gostaria de ter uma retaguarda espiritual, onde as pessoas jejuam por você, as pessoas te olham e falam bem de você lá fora, quando está conversando com alguém, falam: olha, aquela pessoa lá é legal, aquela pessoa lá é gente boa, eu gosto dela, uma pessoa abençoada, uma pessoa que mesmo quando está triste, está ali forte, tentando ajudar, uma pessoa que não desanima. Como é que você gostaria que as pessoas falassem de você, te vissem e as pessoas imaginassem como você é? Então responda para você mesmo. É dessa mesma maneira que você tem que tratar o seu próximo. Seu próximo também deseja da mesma forma que você. Ele quer ser reconhecido, ele quer que as pessoas busquem ele por ele ter soluções boas e agradáveis. Ele também quer que as pessoas desejem conversar com ele, porque ele é uma pessoa agradável de se conversar, de estar perto. Então, se você quer que as pessoas façam isso com você, então também deseje e faça para com as pessoas. É o famoso aí ditado clichê, né? Se você quer que faça com você, faça para os outros também. Mas isso é uma realidade, só não é tão bem explicado e detalhado como a gente está falando aqui. Então, se você quer orações, ore. Se você quer intercessão, interceda. Se você deseja uma palavra de sabedoria, busque sabedoria para poder passar adiante. Não é qualquer coisa que você vai passar para a pessoa que está do seu lado. Você, de repente, conversa com uma pessoa e ela derrama tanta sabedoria em você, e às vezes não é nem sabedoria da palavra de Deus, é dos seus negócios, da sua vida, um conselho financeiro, um conselho aí sentimental do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, com sua esposa, seu esposo.
e você recebe aquele conselho, aquela palavra, e você fala, poxa, como eu não tinha pensado nisso. E aí essa pessoa, ela tem uma bagagem, ela tem uma experiência, para ela poder te passar esse conselho, pesa sobre ela de você aprender e fazer alguma coisa errada. Mas não, ela te passou algo legal, algo certo, algo que vai dar bom na sua vida. Então você também tem que estar ali aprendendo, lendo, compreendendo, para poder também dar um bom conselho para alguém, ter uma boa conversa com as pessoas. Porque o que acontece muitas vezes, as pessoas gostam de ter boas oportunidades, boas notícias, boas ideias chegando até elas, mas elas não querem fazer o mesmo. Elas não querem dar oportunidade, elas não querem dar um conselho, não querem aí conversar, ter um tempo para conversar, elas querem ser ouvidas, mas não querem ouvir. E aí é complicado, né? Se você só quer para você, deseja para você e não, você não faz para o outro, aí acaba complicando um pouco essa situação, porque esse relacionamento uma hora ele vai findar, porque o outro lado uma hora vai perceber isso e ele não vai querer a sua presença, aí cai lá no primeiro versículo, né? Que a gente falou, o histórico. Você acaba se tornando um histórico ruim para essa pessoa, porque ela vai lembrar de você, ela vai falar, poxa, aquela pessoa não ouve, aquela pessoa nunca tem nada bom para falar, aquela pessoa não sabe conversar, aquela pessoa só quer ouvir, e cada vez que eu falo uma coisa para ela, ela cata, ela aprende, ela vivencia, melhora, mas para mim ela não está agregando nada. E eu não queria te dizer isso, mas infelizmente é assim. Entre nós, seres humanos, nós temos que ter aí um equilíbrio, né, de boas dádivas, boas novas. O que é isso? Se é bom para você, também tem que ser bom para mim. Se é bom para mim, tem que ser bom para você. Então é um equilíbrio, vamos fazer uma troca, né? É realmente uma amizade, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser uma amizade legal, mas essa amizade tem que produzir frutos dos dois lados, tá? Para mim e para você. Se não produz esse fruto, não vai dar certo. Por isso que eu peço para que você curta o podcast, que você aí compartilhe e me ajude. Tá sendo bom para você? Então vai ser bom para mim também. Me ajuda. É isso, vamos ter essa amizade, essa troca. Volto a dizer, não é uma barganha. Eu estou dizendo que isso é natural do ser humano. Se o ser humano vê que não tem frutos, ele não vai querer aquela amizade. A própria palavra fala, para você não se assentar com pecadores, na roda dos escarnecedores, né? Se você tem esse tipo de pessoa ao seu lado, a própria Bíblia fala para você correr desse tipo de pessoa. Então, o que diremos nós que somos seres humanos e não escrevemos um livro como a Bíblia? É a mesma situação. Se eu não estou dando fruto, por que você está me assistindo? E se você não me der fruto, por que eu estou produzindo conteúdos? Mas graças a Deus nós estamos nessa troca abençoada. Vocês estão produzindo frutos, eu estou produzindo frutos e nós vamos continuar assim para a honra e glória do nome do nosso Deus, de Jesus. E claro, também para que essa motivação continue na minha vida e continue também com vocês esperando aí um podcast toda semana, uma novidade toda semana. Vamos para o próximo versículo. O livro de 3 João, no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Você entendeu que aqui não está dizendo que quem faz mal é do diabo. Está dizendo que quem faz mal é que ainda não viu ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Novamente, lembrando do equilíbrio. Existem pessoas que às vezes fazem coisas para nós julgamos ser maldade, né? E às vezes até nós fizemos para alguém e sem querer acaba se tornando uma maldade para outra pessoa. Nesses momentos que essas circunstâncias acontecem, a Bíblia fala que é porque nós não vimos ao Senhor, nós não vimos a Deus. E isso é problema, não é solução, né? Isso é problema. E o que é esse ver a Deus? É justamente você enxergar na outra pessoa a imagem e semelhança do Criador. Se você olha uma pessoa, poxa, essa pessoa também tem sentimentos, essa pessoa também tem planos, desejos, vontades, essa pessoa também quer crescer na vida, ela quer estar bem financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente.
ela também quer ter um bom casamento, ela quer ter um bom relacionamento, bons filhos, bons pais. Você tem que imaginar essa pessoa dessa maneira, porque aí sim você está cumprindo o que o versículo está dizendo. Você está vendo a Deus. Por quê? O que é a maldade? A maldade, nós já aprendemos aqui no podcast falando, eu não lembro o podcast agora, mas ele vai falar a respeito disso. O que é a maldade? A maldade é a ausência da bondade. Lembra disso? Nós aprendemos num outro podcast sobre o calor, sobre o frio, e aí eu falei sobre a maldade e a bondade. Então, a maldade é a ausência da bondade, porque Deus é um Deus criador, ele criou tudo bom, muito bom. Deus não criou a maldade. A Bíblia não fala que, então viu Deus que tudo quanto tinha criado era mal. Não, tudo quanto tinha criado era bom. Os momentos que nós vemos Deus, entre aspas, aí talvez rejeitando alguma coisa, é quando ele se arrepende de ter feito a humanidade e aí ele envia o dilúvio. Mas aí ele ia desfazer tudo que ele criou. Se ele criou e ele é o dono de tudo, seria maldade ele desfazer o que ele fez? Acredito que não, porque ele era o dono de tudo, não deu certo a criação, eu vou tentar outra coisa. Mas não, ele permitiu que o homem continuasse sua vida e aí ele, através da vida de Noé, salvou a humanidade. Mas por que eu estou entrando nesse mérito? Porque uma pessoa má, ela não tem essência má. Porque a essência de Deus é amor, justiça e bondade. Se essa pessoa foi criada por Deus, então ela foi criada uma pessoa boa, uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. Ela não foi criada para ser má. Então por que a pessoa tem atitudes más? Porque nós temos atitudes más, né? Por que eu tenho uma atitude estranha, ruim? Porque há em mim a ausência de bondade. Quando eu não tenho a bondade de Deus, a justiça de Deus, automaticamente o contrário de bondade é maldade. Se eu não tenho algo que cobre, preenche o vazio da maldade, que é a bondade, então a maldade ela cresce. Se eu não tenho algo justo que preenche o espaço da injustiça, que é a justiça de Deus, então a injustiça ela cresce. Então, se existem pessoas más ao seu redor, se você é uma pessoa má, busque a bondade de Deus e busque ser bom como Deus é. Busque este equilíbrio. Você tem que ter justiça. A justiça muitas vezes é confundida com maldade. Não, você é justo. Tem coisas, por exemplo, voltando lá nas pessoas que têm aquele histórico já com a tua vida, tem coisas que você vai ter que ser justo. Você sabe que a pessoa já pegou algo emprestado, não te devolveu e ela está pedindo outra coisa emprestada. E é uma solução do problema dela. Aí você age com justiça e não com maldade. Qual que é a justiça? Olha, fulano, me devolve aquele outro que eu te empresto esse. Ok? Isso não é justiça? Isso é maldade? Não. Isso é justiça. Olha, me devolve porque é meu, um momento eu vou precisar e eu te empresto um outro. Aí, é claro, a pessoa que está ouvindo isso, ela pode interpretar como maldade, mas você não está falando maldade, você não está fazendo maldade. E você está afim de ajudar, de emprestar para resolver o problema dela. Porém, com uma regrinha básica. Pegou emprestado? Devolva. Entendeu? Então isso é ser justo. E a bondade, você vai agir com bondade. Do contrário, você já diria para ele de cara, não vou emprestar, não vou te ajudar. Mas você já está agindo com bondade. Sim, eu te ajudo. Ou seja, estou sendo bom. Vou agir com bondade, eu te ajudo. Mas, justiça. Preciso que você me devolva o que você já pegou emprestado. Deu para entender isso? Isso é amor, justiça e bondade. Você ama o teu próximo. Você vai querer ajudar ele, você vai querer ser bom com ele, mas você também vai agir com justiça. Isso é o que a palavra diz aqui. Não siga o mal. Não siga o mal é o quê? Parar de fazer o bem. Se você para de fazer o bem, você está seguindo em maldade. Mas o bem, quem faz bem é de Deus. Mas quem faz mal não tem visto a Deus. Não tem visto o Criador, não sabe da essência do Criador. Se você tem feito bondade, então você tem visto a Deus, o Senhor está contigo. Forte, né? Muito. Vamos para o próximo versículo. Salmos, capítulo 1, versículo 19. Salmos, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 19, versículo 1. Embaralhou aqui. Capítulo 19, versículo 1. Diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor.
E aí, claro, vai falar aqui da direção do seu dia a dia, da direção da sua vida. Bem-aventurados aqueles que trilham caminho retos. O que é caminho reto? É justamente o que a palavra fala de você ser quente e frio. Você não pode ser morno, né? Você ou é quente ou é frio. É um caminho reto. Eu sou frio o tempo todo ou eu sou quente o tempo todo. Eu não posso ser morno. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Ou eu sou uma pessoa muito má, muito ruim e chata e acabou, eu sou frio, ou eu sou uma pessoa muito boa, abençoadora, eu sou uma pessoa quente. Tá? Usei esses dois termos para vocês poderem entender. E aí, claro, no meu caminho, quem é que está comigo? Minha família, as pessoas que eu amo. E se eu tenho um caminho de retidão, as pessoas gostam de estar e andar com pessoas que andam num caminho reto. Não aquela pessoa que é bipolar, né? Uma hora tá bem, outra hora tá mal, outra hora tá mais ou menos. Não. São pessoas que, mesmo em meio a circunstâncias ruins, são motivadas a continuar. Ela está sofrendo, ela está desanimada, está triste, mas ela olha para o alvo, ela olha para frente e ela fala: vamos continuar, gente, a gente tem que caminhar. É só um período, é só uma fase. Conversando com uma pessoa muito abençoada por esses dias de uma outra denominação de igreja, eu conversando com ela, é um empresário também, e aí nós estávamos conversando ali sobre os tempos que vieram maus, né, a respeito da parte financeira, de clientes que pararam de comprar, e nós estávamos ali trocando ideias, experiências. E ele falou assim para mim: Júnior, o que me traz paz, o que me conforta é saber que isso é um período, é uma fase e ela passa. E logo nós estaremos numa fase boa. Então eu passo pela fase má, louvando, adorando. Obrigado, Senhor, porque eu sei que a fase boa vai chegar. Isso para mim foi algo extraordinário, embora seja algo simples de se pensar, mas até então eu não havia pensado tão profundamente nisso. É uma fase, é uma fase. A fase ruim ela vai passar, assim como a boa também passou e você chegou na fase ruim, correto? Você esteve em um momento bom e agora você está no momento ruim, ou seja, momento bom e momento ruim são fases, você tem que aproveitar os dois. Os momentos bons para comemorar a vitória, se alegrar, festejar, comer, beber, e o momento ruim para você aprender o que eu posso fazer de diferente, qual experiência que eu vou adquirir desse momento ruim. Então é isso. Se você souber esse segredo, né, que não é tão segredo assim, se você souber essa ideia, você consegue passar por todas as circunstâncias da sua vida, permanecendo cristãos e também aproveitando o melhor de cada fase. Os aprendizados, as vitórias, as derrotas, tudo. Você consegue trilhar um caminho reto. E, claro, as pessoas que enxergam isso vão confiar e depositar a vida nas suas mãos. Não estou dizendo de salvação, estou dizendo assim de guiar as pessoas, né? No caso, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, eles vão confiar em você, para que você guie eles em tudo quanto for fazer, na área financeira, na área da saúde, na área espiritual, eles vão te seguir, pode ter certeza, porque eles enxergam em você uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa equilibrada financeiramente, você tem equilíbrio na sua vida. E pessoas gostam disso, de pessoas equilibradas, nem mais nem menos, equilíbrio. E aí nós continuamos aqui. Livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Você acha que é bom? O que é que o Senhor está pedindo de você que você acha que você não pode entregar? O que é que você acha que Deus está pedindo? É exagerado? Então, é meio nesse contexto. E aqui vai falar assim, que Deus pede de nós que a gente pratique a justiça e ames a beneficência e ande humildemente com Ele. Isso para mim é algo simples quando eu leio, mas é tão difícil, né, a gente ter isso em mente, que a gente tem que praticar a justiça. Mais ou menos dizer que nós somos justos, né? Se a gente pratica a justiça, quem pratica a justiça é uma pessoa justa.
E às vezes nem sempre é assim. Às vezes você é um baita de um pecador como eu sou, mas a gente sabe o que é justiça. Então pratique a justiça, mesmo que às vezes você acha que você não está bem, que você é um pecador, é falho, mas você sabe o que é justiça, então pratique a justiça, para que chegue um momento na sua vida somente tenha coisas justas acontecendo. E claro, ame a beneficência. O que é beneficência? É você trazer benefício para as pessoas, é algo benéfico que você tem que produzir, é os frutos que a gente falou, né? Então, você vai fazer o bem para alguém, você tem que gostar de fazer isso, você tem que gostar de ajudar as pessoas têm que sentir alegria e prazer com aquilo que você está proporcionando. Então, ame a beneficência, ame fazer o bem, ame praticar a bondade, ame praticar a bênção sobre a vida das pessoas, abençoe elas. Então, você tem que amar isso, porque isso agrada a Deus. E, claro, com tudo isso, provavelmente você vai ganhar uma fama, você vai ter aí pessoas te buscando para querer conversar com você, para querer estar perto de você. Aí a Bíblia fala, ande humildemente diante do seu Deus. Ande, seja humilde com tudo que o Senhor vai proporcionar através disso que ele está falando, da justiça, da beneficência. Seja humilde para com o Senhor. Esteja na presença dele em humildade, em verdade, em santidade. Fique na sua humildade sempre. Não perca a sua humildade. E aí nós vamos para o próximo versículo. João, capítulo 4, versículo 24, diz assim, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Um versículo muito conhecido. Nós praticamente ouvimos muitas pregações a respeito deste versículo, mas olha só que interessante. Deus é Espírito. Então, o que você vai fazer, provavelmente, tem que ser espírito, tem que ser algo espiritual, tem que ser algo vindo do céu. A presença do Espírito Santo tem que estar com você o tempo todo, para que seja algo notório diante de Deus que você está andando em espírito. É claro, ele vai enxergar, mas eu tenho que complementar um pouco mais isso. Tem que ser algo visual para as pessoas que você está com Deus. Então, acredito que agora foi bem. As pessoas têm que olhar você e te enxergar perto de Deus. As pessoas têm que olhar a minha vida e enxergar eu perto de Deus. Ah, isso é soberba? Não! Isso é despertar nas pessoas para que elas queiram ser imitadores de Cristo como nós somos. Assim como Paulo disse. Então, se as pessoas olharem para a sua vida, para a minha vida, elas têm que enxergar essa possibilidade delas estarem nos imitando e andando como a gente anda, vivendo como a gente anda. E aí, claro, a gente tem que estar adorando a Deus com a nossa vida em espírito e em verdade. Em espírito, porque as coisas que nós temos que adorar a Deus são espirituais. Não adianta eu oferecer nada dessa terra para Deus, porque foi Ele quem criou e Ele sabe tudo que tem aqui. Mas algo espiritual, Deus não tem, que é o meu espírito, né? Toda vez que eu nego Ele, peco, eu retiro o meu espírito de perto do Espírito Santo. Então isso é não dar o meu espírito a Deus. Embora Ele tenha todo o poder nos céus e na terra, e Ele nos comprou com o sangue de Cristo, nossa vida pertence a Ele. Mas, voluntariamente, Ele deseja que nós entreguemos nossa vida a Ele, em espírito e em verdade. Então, em verdade, por quê? Porque as pessoas querem uma pessoa verdadeira para seguir. Elas não querem chegar num período da nossa vida e olhar e falar, era fake, né? Era fake news. Olhar para a nossa vida e falar, aquilo era fachada, ele não é de verdade, ele não segue a Deus de verdade, ele só estava ali representando. Então a gente não pode ser assim. Por isso que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para com Deus, sim, Deus já conhece nosso coração, mas principalmente para com os homens, para que eles possam nos enxergar e desejar o mesmo Deus que nós temos. E nós vamos agora para Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aí, para aí confirmar o que eu acabei de falar, o que o Espírito Santo acabou de revelar. Seja a nossa equidade, né, a nossa justiça, o nosso caráter, seja notório diante de todos os homens.
notório. O que é notório? Algo notável, algo que eu consigo enxergar de longe. Seja notório diante dos homens a nossa justiça, o nosso caráter. Seja algo belo de se ver, caminho reto, né? Equilíbrio. As pessoas desejem estar perto de nós, conversando com a gente, porque a gente tem algo de Deus para elas, a gente tem a presença de Deus. Nós somos aí servos e filhos do Deus vivo, e todas as vezes quando alguém vem conversar com a gente tem uma novidade de vida. Nós temos palavras de bênção, nós temos palavras de exortação, nós temos palavras de justificação, nós oramos pelas pessoas, nós somos abençoados e as pessoas desejam ver isso. As pessoas, e eu vou abrir um parênteses aqui, as pessoas não desejam ver somente que nós somos abençoados, tá? Isso recai muito aí na parte financeira, né? Eu tenho que mostrar o quanto eu sou abençoado. As pessoas olham muito financeiro quando pensam em uma pessoa abençoada que serve a Deus. E não é isso. É claro que acontece de uma pessoa, às vezes, ser cristã e ser abençoada na área financeira, ser abençoada com bens materiais. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra diz que tem que ser notória a nossa justiça, o nosso caráter, a nossa bondade, o nosso viver, o nosso modo de caminhar, o nosso modo de enxergar as coisas. É isso que a Bíblia está pedindo para que a gente tenha. E isso tem que ser notável nas pessoas. As pessoas não podem enxergar os nossos bens materiais, mas elas têm que enxergar a nossa vida. E quando ela enxergar a nossa vida, ela vai falar, poxa, agora eu sei porque essa pessoa é abençoada. Olha como ela anda com o Deus dela. Olha como ela anda com Deus. E aí ela vai também querer estar ao nosso lado e servir ao mesmo Deus que nós servimos. Vamos lá para o próximo versículo. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Esse versículo já é para finalizar e nós terminamos o nosso podcast. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isso é para fechar mesmo com a informação em alta e para que você entenda. Você tem que ser nascido de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ponto, né? Se você nasceu aí da água e do Espírito, do batismo, crendo em Jesus, então você já não peca mais. Claro, vai ter as escorregadas, sim, mas naquilo que você sabe que é pecado, você não pode pecar. Você tem que fugir disso. Mas a escorregada, o que é a escorregada? É quando você não sabe que é pecado e, sem querer, você vai lá e faz, acaba cometendo aquele pecado, aquela falha. Então você tem que começar a se olhar e não deixar isso acontecer, que é o que a continuação do versículo vai dizer aqui. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Conserva-se, eu vou me conservar. Como eu vou me conservar? Eu tenho que me manter santo. Como eu vou me manter santo? Fugindo do pecado, fugindo das tentações. Então é isso que a palavra fala, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E aí, quando você tem essa mentalidade racional, culto racional, quando você tem aí dentro de você não se contaminar com as coisas do mundo, com os manjares do rei, quando você tem dentro de você não se deixar cegar pelo Deus deste século, que está cegando a humanidade, quando você tem dentro de você não se deixar levar pelas influências das pessoas, influências negativas, então o maligno não te toca. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Quando você tem tudo isso, você pode ter a certeza que o diabo ele não toca a sua vida. O maligno não pode te tocar. O maligno não pode influenciar você em nada, porque você tem equilíbrio na sua vida, você tem retidão na sua vida. O Espírito Santo está com você e você consegue andar em santidade diariamente com o seu Deus, com o nosso Deus. Então esse versículo aqui é para fechar mesmo aí as informações com chave de ouro que a gente fala, né? Para que você possa entender que se você é nascido de Deus, você tem que se conservar em santidade. É difícil? Um pouquinho, não vou mentir não, é difícil. Vai ter esses momentos, né? Principalmente, como eu disse lá no início do podcast, vai ter
momentos que você vai ter pessoas que você não confia, que você não se agrada, e talvez isso seja um pouco mais difícil para você dizer um sim ou tentar ajudar esse tipo de pessoa. Mas eu garanto para você que é possível, e você tem que se manter em santidade, mesmo se essas pessoas aparecerem na sua vida, mesmo se essas pessoas, você ouvir alguma coisa a respeito delas, dizendo a respeito de você, você tem que se conservar em santidade. Não peque, respira, se tranquiliza, pensa que é uma fase e que já já vai passar e vão vir tempos melhores, vai vir uma fase melhor. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero de verdade ter abençoado a sua vida com esses ensinamentos, com esses aprendizados. Espero que você possa praticar e viver da melhor maneira possível com o Senhor e que você consiga passar adiante todo esse amor, toda essa graça que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E você que está aí pensando que está em pecado, isso já é um bom indício, você pode se arrepender hoje, você pode renovar a sua aliança com o Senhor Jesus e voltar a andar no caminho reto para que sua vida tenha mais equilíbrio. Só assim o maligno não vai te tocar, só assim sua vida vai parar de ser tocada. E abro aqui novamente um outro parênteses, é por isso que você vê muitas pessoas abençoadas em várias áreas, principalmente na área financeira, porque anda corretamente diante de Deus, é organizado ali no seu administrativo, é organizado com as finanças, com a sua casa, com as suas roupas, seus calçados, sua cama, ele arruma, ele lava a louça, ele varre o quintal, ele limpa o carro, é uma pessoa organizada, uma pessoa que tem disciplina. Normalmente essas pessoas que têm disciplina, elas são muito abençoadas por Deus, e essas pessoas dificilmente caem do seu patamar financeiro, patamar espiritual, sentimental. Por quê? Porque elas têm essa organização, elas têm essa ordem, elas são equilibradas, tá? Elas são equilibradas e o maligno não toca nesse tipo de pessoa, porque são pessoas que conservam-se a si mesmas na presença do Senhor. Porque quando ela está assim, ela consegue dar o dízimo, ela consegue ofertar, ela consegue ajudar na igreja, ela consegue estar o tempo todo dentro do culto. Quando tem culto na semana, ela está indo. Quando tem palavra, ela está participando. Na Santa Ceia, ela participa. Ela organiza suas viagens para não atrapalhar o culto. Ela organiza o seu trabalho de um modo que ela não perca um culto da semana. Então, são pessoas que se esforçam, elas se policiam, elas conservam-se a si mesmas para estar na presença de Deus. E isso Deus, é claro, vê e Ele recompensa essas pessoas, Ele abençoa essas pessoas, porque essas pessoas estão fazendo a diferença no mundo. E eu quero que você seja uma dessas pessoas, assim como eu também desejo ser esse tipo de pessoa. Espero que eu já esteja sendo, espero que você também já esteja nesse caminho. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast, cristãos. Tchau!